Portanto, os instrumentos garantem isso, viabilizam isso, facilitam a vida dele. Muito bem, então vamos à nossa próxima questão. Professor, as associações de defesa do consumidor fazem parte da política nacional? As associações e as entidades de proteção, sem dúvida nenhuma, representam a base da política nacional. Os próprios consumidores podem se organizar em grupos, através das chamadas associações, ou até mesmo outras formas de pessoas jurídicas, a exemplo das fundações, para proteger interesses. O CDC, na política nacional, não só autoriza, como ele também estimula. Existe um estímulo da própria lei para que se criem essas entidades, aumentando assim a participação popular. Nada melhor do que os próprios consumidores unidos defendendo seus interesses. E por qual razão? Como eu disse para vocês, existe um problema muito grande nos conflitos de consumo. As questões que geram as grandes polêmicas para o consumo são questões que envolvem produtos e serviços do dia a dia e não muitas vezes apresentam um valor econômico substancial que mereça um tratamento a ponto da pessoa ir para o judiciário. Eu não vou discutir isso aqui. O valor não vale a pena. Você fica tentando resolver de uma forma administrativa. A briga, o conflito individual se inviabiliza. Mas quando eu tenho uma entidade que pode proteger um grupo de consumidores, pode proteger toda a sociedade de consumo, essa questão pode ser resolvida. Essa é a ideia da entidade. Como a defesa individual ela é muito difícil, eu posso propor uma defesa coletiva. E com essa defesa coletiva, os interesses dos consumidores acabam sendo atendidos. Ou seja, a política nacional consegue efetivamente ser implementada. E esse é o ponto fundamental. Todos nós devemos participar dessa sociedade de consumo. Todos nós devemos reivindicar os nossos direitos, de forma individual ou por meio dessas entidades, ou órgãos, a exemplo do Ministério Público. Portanto, a política nacional, nesse caso, através das entidades, é uma garantia de acesso ao judiciário, é uma garantia de solução dos problemas, solução de conflitos. Essas foram as perguntas do programa de hoje. Mas ele não acabou. Fique com a gente. Nós vamos ainda ver como esse tema, política nacional, pode ser cobrado numa prova. Até daqui a pouco. Muito bem. No bloco X da questão, nós vamos resolver algumas questões do tema da política nacional que eventualmente podem ou já foram cobradas na prova da OAB. A primeira questão de hoje é a seguinte. Ela pergunta: assinale a alternativa correta. Aí nós temos várias assertivas. Vamos lê-las. Número 1. O princípio da vulnerabilidade do consumidor se configura como vulnerabilidade técnica, fática e jurídica. Número 2. A publicidade no Código de Defesa do Consumidor orienta-se pelos princípios da identificação, da veracidade, da não enganosidade, da não abusividade e da transparência da fundamentação. Número 3. Os princípios relacionados às medidas cabíveis para o controle da publicidade prevista no Código de Defesa do Consumidor são o princípio da inversão do ônus da prova e o princípio da correção do desvio publicitário pela contrapropaganda. Número 4. Normas técnicas referidas no Código de Defesa do Consumidor são aquelas emanadas do ente do Estado, como as agências reguladoras, estratificadas em resoluções, portarias e instruções normativas. Número 5. Os objetivos da política nacional das relações de consumo abrangem o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à sua saúde e à sua segurança,
bem como a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, a transparência e a harmonia das relações de consumo. E por isso nós temos aí várias alternativas, né? Letra A, que seria só a quarta incorreta. Letra B de bola, 2 e 4 estão incorretas. C, 1 e 3 estão incorretas. E letra D de dado, nenhuma das proposições está incorreta. Então ele quer, nesse teste, que nós façamos uma identificação da alternativa ou da proposição incorreta. Então vamos voltar às proposições, desde o início, para analisar agora com mais detalhes. Diz: o princípio da vulnerabilidade do consumidor se configura como vulnerabilidade técnica, fática e jurídica. Isso está correto. Nós vimos isso no primeiro bloco do nosso programa, que o princípio da vulnerabilidade é o reconhecimento da fragilidade do consumidor. Ele é frágil, está exposto no mercado, e esta fragilidade se manifesta de diversas maneiras. Entre elas, nós temos a vulnerabilidade técnica. Ele não conhece o produto, ele não conhece o serviço, ele não tem know-how. A vulnerabilidade fática ou vulnerabilidade socioeconômica, que é a exposição no mercado, está exposto às práticas comerciais, exposto ao marketing. E, finalmente, a vulnerabilidade jurídica. Ele não conhece os seus direitos, ele não conhece ou não entende os efeitos das relações jurídicas. Como é que uma relação jurídica, como é que um contrato, o que isso pode acontecer com ele? Ele não compreende de maneira adequada. O que traduz o princípio da vulnerabilidade. Portanto, a alternativa, essa primeira proposição, ela está correta. Muito bem. Número 2, vamos ver lá. Diz: a publicidade no Código de Defesa do Consumidor orienta-se pelos princípios da identificação, da veracidade, da não enganosidade, da não abusividade e da transparência da fundamentação. Isso também está correto. A ideia da publicidade dentro do CDC, ela é baseada no princípio da informação. A informação deve ser prestada, cabe ao consumidor ter acesso a essa informação e cabe ao consumidor compreender essa informação. Dessa maneira vem a ideia da não abusividade, da não enganosidade, da transparência. Portanto, também é uma assertiva correta. Vamos ler a próxima. 3. Os princípios relacionados às medidas cabíveis para o controle da publicidade previsto no Código de Defesa do Consumidor são o princípio da inversão do ônus da prova e o princípio da correção do desvio publicitário pela contrapropaganda. É verdade, também está correto, porque quando nós estamos falando de transparência, quando nós estamos falando de informação, se a informação for prestada ao consumidor de uma maneira inadequada, isso pode gerar uma problemática. Dessa maneira, dentro da informação compreensível, dentro da informação prestada, eu preciso aí lembrar que ela não pode vir de maneira distorcida, evitando assim maiores problemas. 4. Normas técnicas referidas no Código de Defesa do Consumidor são aquelas emanadas do ente do Estado, como as agências reguladoras, estratificadas em resoluções, portarias e instruções normativas. Nesse caso, o que nós devemos lembrar é o seguinte: as normas técnicas não são aquelas exclusivamente emanadas do Estado. Elas podem ser emanadas de outros entes, até de algumas associações, de outras entidades, de uma maneira que foi construída para regular uma determinada atividade, e não exclusivamente pelo próprio Estado. Existem algumas entidades privadas, alguns órgãos, que não estão ligados ao Estado. Porém, cabem às pessoas observar essas regras. Lembrar, por exemplo, do Conselho de Medicina, que vai emanar uma série de normas técnicas de procedimento para o ato médico e não está ligado ao Estado. Portanto, essa assertiva, a assertiva número 4, ela está incorreta. Assertiva de número 5. Os objetivos da política nacional das relações de consumo abrangem o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à sua saúde e à sua segurança,
bem como a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria